Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. Esse é o canal Todo Poder Emana do Povo. Eu sou Gustavo Reis, é o nosso Jornal da Manhã. E hoje nós abordaremos algumas notícias muito importantes nessa corrida presidencial, nessa eleição tão importante para nós brasileiros. A eleição mais importante da nossa história, a eleição mais importante do Ocidente também. Preços de óleo de soja, feijão e leite recuam até 16% nas capitais. De acordo com dados do Diese, o valor da cesta básica diminuiu em 12 das 17 capitais pesquisadas em setembro. Operação de combate à violência contra a mulher prende 12,8 mil pessoas em todo o Brasil. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça. São Paulo e Rio de Janeiro lideram denúncias recebidas entre agosto e setembro. Dólar chega à maior cotação da história na Colômbia, após Petro, após a esquerda, falar em controles de capital. Brasil encaminha memorando para acesso à OCDE. Bom, esses assuntos, nós temos outros assuntos, serão debatidos por mim e pelo Alex Canuto. O Alan hoje está em compromisso e ele não vai conseguir participar do jornal conosco. Canuto está com problema técnico, mas está entrando. E, enquanto isso, eu vou tocando aqui o jornal contigo, com você que está nos acompanhando aqui no chat, com você que está nos ouvindo, com você que está ajudando a fazer o Jornal da Manhã. Eu peço desde já para que você pegue o link da nossa transmissão, encaminhe em seus grupos de WhatsApp, grupos de Twitter, Facebook, Instagram, enfim, a rede social que você participar. E nos ajude a fazer, porque nós somos sempre muito prejudicados pelo algoritmo da rede social, vocês sabem disso. Deixa eu botar o banner aqui embaixo para você poder acompanhar meu nome. E vamos começar falando dessa notícia que é importantíssima nessa corrida presidencial. Preço do óleo de soja, feijão e leite recuam até 16% nas capitais. De acordo com os dados do Diese, o valor da cesta básica diminuiu em 12 das 17 capitais pesquisadas em setembro. O valor dos produtos que compõem a cesta básica diminuiu em 12 das 17 capitais, onde o Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Entre agosto e setembro, as reduções mais importantes ocorreram nas capitais do Norte e do Nordeste. Aracaju, menos 3,87%, Recife, menos 3,03%, Salvador, menos 2,88% e Belém, menos 1,95%. Os aumentos foram registrados em Belo Horizonte, Campo Grande, Natal, São Paulo e Florianópolis. Bom, a gente sabe que a campanha, esse segundo turno é um segundo turno diferente porque ela é mais longa em relação aos outros segundo turnos. Geralmente, o segundo turno era só de 15 dias. Dessa vez, nós temos 3 semanas. E o que significa isso? Significa que a melhora da economia, que já vem acontecendo ao longo do ano, ela vai ter um espaço maior para ser apresentada a muitos brasileiros que ainda não sentiram definitivamente isso ou não reconhecem que a atuação do governo federal tem feito a economia melhorar. A tendência é de queda de preço nos alimentos, continua caindo o preço dos combustíveis, continua caindo o preço de índices para o aluguel e a economia vai se tornando mais dinâmica, mais dinheiro no mercado, mais pessoas receberão mais uma parcela do auxílio emergencial e até aqueles que sofriam com medo de que, tendo eleição, acabaria o auxílio emergencial, vão constatar, na realidade, que isso não existe. Isso é muito importante para o presidente Bolsonaro, isso é muito importante para nós brasileiros, porque não deixa de ser a verdade chegando para uma gama da sociedade que ainda é muito influenciada pelo disse-me-disse, pela contra-informação, pela mentira propagada pela esquerda. 3 semanas, mais resultados positivos da economia, mais mensagens positivas na imprensa, que não pode tampar o sol com a peneira o tempo inteiro, vão sendo dadas, vão sendo repassadas, e a tendência de que as pessoas reconheçam que o presidente Bolsonaro tem feito um trabalho brilhante, junto com o ministro Paulo Guedes, na economia brasileira. É importante lembrar que sempre se usou essa técnica, sempre se usou essa tática de interferir na economia ou melhorar a economia para se ganhar eleições. E não à toa a gente viu a crise da pandemia, não à toa a gente viu aquela pressão gigantesca para fazer o fecha tudo, pois eles sabiam que fechando tudo, criando uma crise sem precedentes na história do Brasil, a reeleição do presidente Bolsonaro se daria muito difícil, logo após, inclusive, a aprovação da reforma da Previdência.
Quem não se lembra de um líder sindical que hoje apoia o PT, que falou, se eles aprovarem isso tudo, eles nunca mais saem do poder, eles vão dar um jeito no Brasil e a gente nunca mais volta à cena. E aí, por outro lado, a gente teve lá no passado o Rodrigo Maia, logo no início do governo Bolsonaro, falando o seguinte, nós temos que sentar, reavaliar onde erramos, para nós não termos um outro Bolsonaro em 50 anos. É essa briga, essa é a verdadeira briga, essa é a verdadeira disputa eleitoral. Velha política, velhos caciques, velha imprensa, velha mídia, velhos grupos de controle social, velhos empresários, empresariados, contra o povo brasileiro que finalmente chegou ao poder. Canuto já está entrando aqui, daqui a pouquinho ele vai estar com a gente para poder comentar sobre isso. E aí a gente tem que falar do Brasil entrando na OCDE, né? Deixa eu pegar a notícia aqui para poder passar para vocês. O Brasil encaminha memorando para acesso à OCDE e a importância disso. Composta por 38 países, a organização serve para desenvolver políticas públicas. Paulo Guedes disse que o prazo de 2 a 5 anos para ingresso pode ser encurtado. O Brasil encaminhou à Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico um memorando inicial para ingressar na entidade internacional. A organização é composta principalmente por países desenvolvidos, dentre eles Estados Unidos, Austrália, Japão e as principais economias da Europa Ocidental, Chile e Colômbia também já fazem parte do OCDE. O memorando brasileiro é datado de 30 de setembro, mas a informação foi divulgada em coletiva nesta quinta-feira, com os ministros da Economia e Relação Exterior. Vejam que 30 de setembro poderia ter sido usado, né, nas vésperas da eleição como uma arma política, mas é um governo que pensa no país, não pensa em fazer campanha eleitoral simplesmente pura e simples, né? Esse documento é uma autoavaliação do governo sobre o progresso no cumprimento de 230 normas obrigatórias da OCDE. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o Brasil já teria cumprido 108 dessas diretrizes e outras 45 estariam sob avaliação para serem concluídas. Guedes afirmou também na coletiva dessa quinta que o processo pode levar de 2 a 5 anos, mas pode ser encurtado. E outra coisa que o ministro Paulo Guedes falou de muito importante, numa conversa informal com o primeiro secretário da OCDE, é que o Brasil está bem à frente dos concorrentes por essa vaga. Deixa eu trazer ele aqui para a tela, dar bom dia a ele. Bom dia, Canuto. Bota o áudio. Bom dia, tá me ouvindo aí bem? Tá baixinho, teu áudio tá baixinho. Enquanto você tenta consertar aí, eu vou... Não, tá sem som agora. Melhorou agora? Tá, mas tá muito baixo. Seu áudio tá muito baixo. Eu até ver se é meu computador aqui que tá baixo, mas não é não. Seu áudio que tá baixo mesmo. Eu tô com outro computador hoje aqui, então tá um pouquinho complicado. Vou pedir para você nas configurações e tentar, nas configurações aqui do programa que a gente usa, botar o áudio igual. Enquanto isso, eu vou comentando aqui. Bom, pessoal, a gente viu aí a política econômica do governo Bolsonaro, né? Reduzindo preços. Ontem também chegou mais um navio com 30 milhões de óleo diesel vindo da Rússia. A política fazendo um trabalho bem feito. E também na parte da arrumação da casa, vamos dizer assim, né? De colocar o Brasil na forma correta. Agora acho que tá bom, Canuto. Agora eu mexi aqui. Melhorou aí? Tá bom. Organizando a burocracia do Estado, melhorando o Estado, a gente vai conseguindo avançar. E a entrada na OCDE é muito importante para isso. Vamos lá, Canuto, pode falar? Se o microfone deixar, eu falo, né? Tá falando, então. Bom dia, Canuto. Bom dia, Gustavo. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Todo o Poder Emana do Povo. Vamos lá, Canuto. Já falei primeiro aqui sobre os preços, né? Redução da cesta básica, do óleo de soja, do feijão e do leite, que chegaram a recuar 16% nas principais capitais, e a cesta básica diminuiu de valor em 12 das 17 capitais. E aí eu passei para o nosso público aqui que essa eleição, esse segundo turno é diferente, porque ela tem uma semana a mais, né? Geralmente, o segundo turno era só em 15 dias, dessa vez tem 3 semanas. E isso é importante para a gente, porque nós temos mais tempo para mostrar os avanços da economia brasileira, que não é uma questão eleitoral apenas, como a esquerda e a mídia gostam de mentir, e fazer com que as próprias pessoas sintam na pele a melhora dessa economia, né? Sim, é mais tempo para debate. Quem tem argumento, para quem tem argumento, favorece, né, o maior tempo para o debate. E assim, o outro lado, você vê que eles não têm argumento, né? Quando o Bolsonaro coloca alguma coisa no debate, a resposta deles é soltar mais um número de pesquisa
E o argumento deles, Lula está na frente. Esse é o argumento. Ou então a pancadaria, a fake news, né? Que no segundo turno existe a campanha negativa de um candidato criticando o outro, isso sempre existiu em todos os segundos turnos. Porque é uma disputa de rejeição, você tem que buscar o voto de quem não votou no primeiro turno em nenhum dos dois candidatos, e aí aquela pessoa que não votou, ou seja, nenhum dos dois candidatos que passaram é a preferência daquelas pessoas que não votaram, nem Lula nem Bolsonaro. Nos governos estaduais é a mesma coisa. Então, a pessoa ela vai votar no candidato que não é o da sua preferência, então ela vai votar no que ela rejeita menos, né? Por isso, a campanha negativa no segundo turno, um atacando o outro, é normal. O problema é que o outro lado vem com fake news, né? Agora inventaram que o Bolsonaro cortou verba da educação. Para que ele ia fazer isso agora? Todo ano tem que fazer o ajuste para não estourar o teto de gastos, né? Esse ajuste tem que ser feito, todo ano é feito. Era feito no governo do PT também, mas ele já vem com a fake news aí. Tem muita fake news, que esses caras estão falando, os ataques que vêm contra o Bolsonaro, eles insistem naquela da moeda corrente, que é que um jornalista, acho que, salvo engano, do UOL, da Folha, plantou uma mentira de que a família Bolsonaro, e família, assim, incluindo o cunhado da ex-mulher dele, que ele não vê, já separou há 20 anos, né? Comprou não sei quantos imóveis com dinheiro vivo. É mentira, a moeda corrente não é dinheiro vivo. Já foi esclarecido isso, eles continuam repetindo a mesma mentira. É um bando de Goebbels, esse pessoal da esquerda, né? Eles sobrevivem através da mentira, né? E o nosso papel aqui é levar a verdade, e você que nos acompanha, é pegar isso. Vocês podem fazer recorte dessa transmissão, vocês podem e devem encaminhar recorte dessa e das outras transmissões nossas, daquelas verdades que nós falamos aqui, que nós revelamos, e encaminhar para as pessoas. Baixem os vídeos, cortem, mandem, enviem. A gente precisa, mais do que nunca, levar conhecimento da verdade às pessoas, porque a grande mídia, infelizmente, não fala aquilo que deveria falar. A grande mídia mente, reverbera mentira, gosta de contar mentira, gosta de manipular as pessoas e não falar o que acontece. Por exemplo, inflação anual na Argentina deve passar de 100% neste ano, já mostra uma pesquisa econômica dentro do país. Olha que absurdo. A inflação anual da Argentina poderá atingir 100,3% este ano, de acordo com uma pesquisa feita por analistas de mercado, publicada pelo Banco Central da própria Argentina na quinta-feira, saltando 5,3 pontos da última estimativa anterior. Isso aqui, né, Canuto? Eu não vou nem continuar, porque eu já vou parar por aqui, porque aqui já diz tudo. O próprio Banco Central argentino vem fazendo pesquisas e vem mostrando onde vai parar a inflação no final do ano. A última reunião deles mostrava que a última pesquisa mostrava 95%. Já foi atualizado para 100,3%. Só que nós estamos em outubro. Nós temos novembro e dezembro. Eles vão acertar, ao contrário do que acontece no Brasil, que eles precisam sempre revisar os dados e dizer que o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes têm razão. Lá eles vão revisar esses dados e está arriscada a inflação na Argentina fechar o ano a 110%, 120%. A Argentina, governo de esquerda, Alberto Fernandes, que foi indicado pelo Lula para ser o candidato à presidência da Argentina junto com a Cristina Kirchner. O Alberto Fernandes foi apadrinhado pelo Lula. O Lula conversou reservadamente com o Alberto Fernandes e falou que ele precisava ganhar esse governo na Argentina para eles colocarem em prática o plano da esquerda. Essa é a realidade econômica. E já vou juntar outra para você comentar as duas, Canuto. O dólar chegou à maior cotação da história da Colômbia, após o Petro, guerrilheiro de esquerda, falar em controles de capital. E aí a gente é obrigado a lembrar um vídeo da CNN que está rodando, que é desse ano, onde muita gente do governo, da turma do PT, da equipe econômica do PT, defende controle dos capitais, defende bloqueio de conta, defende prender o dinheiro de todo mundo no banco. É gravíssimo se a esquerda chegar no poder no Brasil, né? É gravíssimo, e olha assim, esses países, a Colômbia nunca tinha passado por isso, e todo país vai ter que passar, não adianta. O Brasil ia ter que passar também por isso, porque não, por mais que você alerte, olha, isso aí é o mal, o estrago que eles fazem, em todos os países onde eles passam, deixam esse estrago, é que nem criança falando, não põe a mão na tomada, que dá choque. Enquanto ela não sente o choque, não põe a mão no fogo, que queima. Ela precisa chegar a mão, encostar pertinho, tomara que ela tire a mão rápido, para não queimar muito. Mas vai ter que queimar a mão. A Colômbia está queimando a mão agora. A Argentina já queimou a mão, voltou a queimar, mas é que a Argentina não teve o governo conservador ainda, depois do governo da esquerda. O Macri não foi o governo conservador.
O Brasil, não é possível que a sociedade brasileira, depois de queimar a mão uma vez, vai querer queimar a segunda com esses caras. E mesmo assim, mesmo entendendo que tem essa alternância de poder na democracia, o Chile, o que está acontecendo lá, o pessoal já foi para a rua, na Colômbia e no Chile, o pessoal já está na rua gritando contra o governo recém-eleito. Para que nós vamos fazer isso agora? Botar o Lula, para daí em abril do ano que vem, em maio do ano que vem, vai todo mundo para a rua pedir a cabeça do Lula de novo, sabendo que ele vai fazer todo esse tipo de coisa. Então, assim, é muito complicado isso. A outra coincidência ou não, todos esses países onde a esquerda tem a tal da abstenção acima do normal. No Brasil, o primeiro turno da abstenção foi alta, é suspeito tudo isso. Aguardamos o relatório das Forças Armadas que prometeram, disseram que iam fazer. O presidente disse na live que encaminhou a quem de direito. Estamos aguardando a manifestação. Vai ficar por isso mesmo? Vai se omitir? E falar sobre esse relatório, é bom dizer que a imprensa começou a soltar que o TCU disse que está tudo certo, mas ainda falta analisar 4.000 e tantos BUs. Como é que pode dizer que está tudo certo? Mas o TCU deu uma nota dizendo, tudo legal, a gente ainda vai avaliar até novembro 4.000 e tantos BUs, mas, está tudo certinho. E o próprio TSE está dizendo que os militares, não são os militares, o TSE está dizendo que os militares nada encontraram. A gente precisa manter a calma, entender o jogo de palavras, entender o jogo de afirmativas, né? Já falei sobre isso aqui. A gente tem que deixar a quem de direito, como o próprio presidente falou, para poder dar resposta a isso. Agora, nós também podemos nos manifestar de forma inteligente, coerente, sem usar as fake news. Não adianta a gente só ficar berrando. A gente tem que contestar, a gente tem que levar as informações para as pessoas raciocinarem sobre aquilo que está passando, com calma, com tranquilidade, aguardando a resposta das Forças Armadas, mas também fazendo valer e mostrar que nós não estamos contentes com o que está acontecendo ou com o que aconteceu no resultado das urnas. Canuto, avançando aqui, deixa eu pegar uma outra notícia, porque a gente sempre trabalhou com notícias positivas do governo federal, né? E a gente começa falando dessa redução do valor do óleo de soja, do feijão na cesta básica, e tem outra aqui, ontem, no dia que a gente teve o apoio das mulheres ao presidente Bolsonaro. Operação de combate à violência contra a mulher prende 12,8 mil pessoas em todo o Brasil. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça. São Paulo e Rio de Janeiro lideram denúncias recebidas entre agosto e setembro. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou hoje, nessa sexta-feira, o balanço da Operação Maria da Penha, realizada nesse ano em todo o país. A ação que tem o objetivo de combater a violência doméstica terminou com 12.855 suspeitos presos por agressões e casos de feminicídio. A operação ocorreu entre agosto e setembro, com 220 mil agentes de segurança envolvidos nestas ações. Nesse período, 58.340 boletins de ocorrência com denúncias do tipo foram registrados e motivaram a concessão de 41,6 mil medidas protetivas às vítimas ameaçadas. A gente sabe disso. O governo já aprovou mais de 70 medidas favoráveis às mulheres. Michele Bolsonaro, a primeira-dama, disse ontem que o objetivo do governo é chegar a 100 medidas até o final do ano. É um governo que, diferentemente da esquerda, não usa como discurso, vai e faz, protege as mulheres. O Ministério da Justiça entrou em campo junto com o Ministério dos Direitos Humanos e prendeu um monte de gente que estava aí com mandado em aberto, batia em mulher, ameaçava a mulher de morte, etc. e tal, deu segurança às mulheres a fazerem boletins de ocorrência, e aí o resultado foi apresentado nas urnas, né? Esses partidos de direita, esses partidos radicais, genocidas, fascistas, eletricistas, tudo que é isto que eles podem chamar, eles nos chamam, foram os partidos que mais colocaram mulheres e negros no Congresso Nacional, né, Canuto? A esquerda vive da falsidade, né? Já foram desmascarados com a questão da corrupção e agora são desmascarados com essas outras questões aí da tal das minorias, dos grupos vulneráveis. A esquerda passou 20 anos no Brasil, acusando todo mundo, todos os outros adversários, até outros de esquerda também, o PT, mais especificamente, né? O PT fez isso, depois o PSOL herdou um pouquinho, passou o tempo todo acusando todo mundo de ser corrupto. E a história mostrou que eles são os mais corruptos. E está mostrando agora também que eles não são defensores de minoria coisa nenhuma. Ficou acusando todo mundo de ser preconceituoso e se auto-arrogando defensor de minoria, e não são defensores de minoria coisa nenhuma.
tá? O conservadorismo ele defende todos, maioria e minoria, não divide as pessoas entre maioria e minoria. Todos têm que ser protegidos. A única categoria, a única, que não tem que ser protegida é bandido, é vagabundo, criminoso. Esse aí tem que se ferrar. Tirando o criminoso, o conservadorismo com certeza zela por todas as pessoas. Você que está nos acompanhando, coloque aí no chat. Eu, conforme for podendo aqui, eu vou colocar a cidade de onde você está nos acompanhando. Nos ajude nessa interação e, como eu falei, ajude compartilhando o link da nossa transmissão, do nosso Jornal da Manhã aqui. Deixa eu pegar aqui, porque ontem foi o dia em que o presidente Bolsonaro se reuniu com as mulheres, né? O presidente Bolsonaro reuniu-se nessa quinta-feira, dia 6/10, com mais de 200 deputados federais da base, e 200 entre base e eleitos, no Palácio da Alvorada. Entre os presentes estavam o presidente da Câmara, Arthur Lira, o líder do governo da Casa, Ricardo Barros, além do Zé Trovão e do deputado candidato ao governo do Estado no Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni. O objetivo do encontro era pedir aos aliados que se dediquem a conversar com os mais humildes, para poder fazer a campanha e reverter os votos necessários para ganhar no segundo turno. A bancada feminina aliada do presidente esteve representada no encontro por meio das deputadas federais Carla Zambelli, Bia Kicis, Caroline de Toni, Celina Leão, Silvia Wampi, né? E das senadoras Damares Alves, Tereza Cristina. Também participaram do evento deputado Felipe Barros, Otônio de Paula, Hélio Lopes, Fred Linhares. Além deles estavam os governadores reeleitos Gladson Camelli, Ronaldo Caiado e Antônio Denário. Bom, vamos falar de apoios, né? Saiu também em Minas Gerais mais de 600 prefeitos juntos com o governador Zema, apoiando o presidente Bolsonaro. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Os governadores candidatos, né, em São Paulo, tanto Tarcísio, obviamente, como o candidato que ficou em terceiro lugar, o atual governador Rodrigo Garcia. O presidente Bolsonaro tem recolhido apoios aí muito mais fortes, muito mais pujantes do que o outro lado, né, Canuto? A gente vê um apoio envergonhado do Ciro Gomes, que sequer fala o nome dele, faz algo protocolar e some do cenário. Simone Tebet, que também pouco fala, e a gente já sabia, obviamente, que ela apoiaria o outro lado de lá, mas ainda continua criticando o presidente Lula, o ex-presidente ladrão. Prefeito do Rio, que foi chamado ontem de Sérgio Cabral pelo Lula. Por que será, né? Por que será que ele se confundiu com o nome de Sérgio Cabral e chamou o Eduardo Paes de Sérgio Cabral? Enquanto isso, do outro lado, uma série de pessoas de bem, uma série de pessoas escolhidas pelo povo ao lado do presidente Bolsonaro. Essa balança está pendendo muito mais para o lado do presidente Bolsonaro do que do ex-presidente ladrão, não, Canuto? Sim, mas esses apoios eles são simbólicos. A verdade é que muito pouca gente vota ou deixa de votar porque o candidato está apoiando. Isso aí é simbolismo, né? Muito mais para mostrar força. Segundo turno é guerra de rejeição. Pessoa que votou na Simone Tebet, no Ciro, na Soraya, no Padre Kelmo, eles vão olhar qual dos dois é o pior e votar no menos pior. No fundo, é isso que diz que se trata o segundo turno. E segundo turno se trata, no caso do Brasil, da eleição desse ano, se trata não somente de ter mais votos, mas de ter transparência e lisura na apuração. Não sabemos se houve isso no primeiro turno. Não adianta o TSE dizer alguma coisa que as Forças Armadas não achou nada. Ora, se as Forças Armadas não acharam nada, então solte um relatório dizendo que não achou nada. Está tudo ok. O que não dá é para ficar nessa indecisão, nessa expectativa, porque assim, caso tenha havido fraude, se é que houve, se é que um dos dois candidatos ganharia no primeiro turno, e aí por causa da fraude não ganhou, já estamos no fato consumado. Como não se falou nada nos primeiros dias, já que se criou um fato consumado no segundo turno. Então, caso houvesse fraude a ponto de tirar algum candidato do segundo turno, nessa hipótese, já está no fato consumado. Agora, quanto mais demorar, mais difícil é de você apontar uma fraude. E se não houve fraude no primeiro turno e houver no segundo, mas também vai ser muito difícil apontar só no segundo, porque aí o argumento do outro lado vai ser choro de perdedor. Está chorando porque perdeu. O primeiro turno foi correto e o segundo turno não foi. Né? Então, são assim, os nossos desabafos aqui que fica para quem de direito, como o presidente diz, né? Para quem de direito. Eu acho muito importante esses apoios todos que surgiram a favor do presidente, e ao contrário do Canuto, eu acho que esses apoios ajudam a mudar muito o voto, muito mesmo. Um governador do estado que tem o apoio de 600 prefeitos, que coloca a máquina
do Estado, além das prefeituras, para trabalhar apoiando o presidente Bolsonaro, isso é muito significante mesmo. Eu acho que nós precisamos, como o Canuto bem falou, mostrar força, e é óbvio que quando vem na mídia, quando vem na imprensa, isso é uma demonstração de força muito grande, um empenho de todos aqueles que estão ali, isso sendo notícia na televisão, isso é muito importante, mas também na base, no lado a lado, no dia a dia, isso funciona e funciona muito mesmo. Até porque boa parte do eleitor, a gente sabe disso, ainda é muito induzido pelas pesquisas e pelo clima de quem é mais forte. E isso daí demonstra efetivamente quem é mais forte, quem tem mais apoio no país, quem tem mais apoio do povo brasileiro, né? São governadores eleitos, são deputados eleitos, prefeitos que hoje estão no comando das cidades. Isso ajuda muito mesmo, numa campanha de virada de voto. A rejeição ela é alvo de disputa, né? Ela é alvo de avaliação daquele que está sendo votado ali, ele é realmente avaliado por isso, e esse tipo de campanha de termos muitas personalidades apoiando o presidente, levando informação, faz com que a rejeição mude, faz com que a rejeição seja derrubada. É bom lembrar, e aí fica de lembrança efetiva para nós raciocinarmos em cima disso, que a rejeição do presidente Bolsonaro é construída em mentiras. Você tem de fato um político que é ladrão, um político que foi condenado, um político que chefiou uma organização criminosa, e o outro político que geralmente ele é rejeitado por ser o quê? Genocida. E o presidente Bolsonaro não é genocida. Por não ter comprado vacina, mas o presidente Bolsonaro comprou vacina. Por ele falar palavrão, mas qualquer um fala palavrão. Tudo aquilo que a imprensa e a mídia bombardeia a cabeça das pessoas o dia inteiro. Então é importante que nós façamos esse trabalho, levemos as pessoas a raciocinar sobre o que está acontecendo, o que está em disputa, e usemos sim o apoio dos governadores de estado, dos prefeitos, dessa turma da política toda, para poder virar essa disputa eleitoral. O Alan mesmo hoje não está aqui, ele está em reuniões, está fazendo aí uma série de reuniões, o governador do estado aqui do Rio também está fazendo uma série de reuniões para poder botar a turma em campo, botar o time em campo, para a gente conquistar esses votos, principalmente os votos daqueles que não foram votar. As pessoas que não foram votar, nós temos dois tipos aí de eleitores que não foram votar. Primeiro, o eleitor que está em trânsito, o cara que se mudou, morava na Bahia, veio para o Rio, nunca mudou seu título de eleitor, então esse não vai votar mesmo. Esse daí vai se abster, não vai aparecer lá, não vai comparecer para votar. Mas tem aquele que não quer nenhum dos dois porque está permeado pelas mentiras da imprensa. Sabe que um é ladrão, mas o outro, poxa, a imprensa vende ele como o diabo, então também não vou votar nele. E é nesse daí que a gente tem que trabalhar em cima para trazer o voto para a gente. Vamos lá, deixa eu ver o que mais temos aqui, Canuto. Olha só como eles gostam de viver de mentira, né? Olha que interessante. Texto que dizia que o governo Lula tirou verba da educação é retirado do ar do site do PSOL. Artigo protestava contra a atitude do PT de manter desvinculação de recursos da educação. Um artigo que constava no site do PSOL de São Paulo, com o título Governo Lula tirou 32,9 bilhões da educação, foi retirado do ar do site do partido. E não consta mais na página a partir do dia de hoje, nessa sexta-feira. O texto havia sido publicado em março de 2009, antes do fim do segundo governo Lula. Como é que pode, né, Canuto? Inimigos, pero no mucho. Não é inimigo, é teatro, né? É tudo teatro. Mas muda de ideia sem dar água pro vinho. Antes interessava bater no Lula, agora não interessa mais, então tira. E é normal, eles acham que é normal. É normal, cara de pau, você muda de um lado para o outro, assim, não é mudar do lado, vamos dizer assim, apoios em segundo turno, isso é outra coisa. Eu quero dizer o seguinte, você muda de opinião, de posicionamento político, conforme a conveniência do momento. Não é conforme o aperfeiçoamento da sua ideia, conforme uma ideia nova, não. É porque interessa, isso ou interessa aquilo. Como o professor Olavo já dizia, a única variável constante, o pessoal da esquerda, é a busca pelo poder total. Eles falam o que precisa ser falado. Um dia falam, depois falam o contrário, e se amanhã, semana que vem, precisar bater, eles vão lá e botam o texto no ar de novo para bater. Não vai e vem conforme a conveniência.
Perdão. E ontem à noite nós tivemos, a gente precisa falar disso aqui, nós tivemos um evento interrompido em Minas Gerais por uma ameaça de bomba, né? Aconteceu ontem, objeto suspeito, deixa eu botar aqui, objeto suspeito interrompe evento com Bolsonaro em Minas Gerais. PM foi acionada para averiguar caixa sobre a lixeira. Evento perto do Teatro SESI Minas reunia representantes da indústria. Bom, por que a suspeita? Porque era uma caixa fora de um lugar comum, de água mineral, diferente das caixas de água mineral que estavam sendo usadas no evento. E aí, por isso, se tomou essa medida de segurança. O presidente Bolsonaro já tinha saído, mas surgiu esse assunto. É bom a gente trazer isso à tona, né, Canuto? Porque é muito perigoso. A gente sabe que a esquerda é capaz de tudo. E é capaz, inclusive, de plantar uma falsa bomba para haver todo esse movimento da segurança. O presidente Bolsonaro precisar ser retirado, não ocorrer o evento, essa mensagem tomar conta das mídias e depois eles acusarem até mesmo o presidente Bolsonaro de ter plantado algo. A esquerda é capaz de tudo, né? É capaz de tudo, né? E essas fake, né? A false flag, bandeira falsa aí, esses socialistas já fizeram, né? Foi uma false flag que começou a Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler mandou alguns soldados alemães se fantasiarem lá, vestindo a farda de soldados poloneses e atacarem de volta para dizer que foi atacado, né? E aí começou a Segunda Guerra Mundial assim. Então, desse pessoal dá para esperar de tudo, é preciso aguardar as investigações, a gente não sabe ainda o que aconteceu, parece que não era mesmo uma bomba, a gente não sabe o que é. Então, não dá para fazer muita ilação aqui, mas a única certeza que a gente tem é que o caráter da esquerda, dali a gente pode esperar de tudo. De tudo a gente não pode acusar nada, claro, não tem nem conclusão nenhuma de investigação, mas podemos esperar de tudo. Pois é, a gente pode esperar de tudo vindo do lado de lá. E aqui, ó, IPEC lidera faturamento com pesquisas eleitorais. No ranking, Datafolha aparece segundo e o Quest, Genial Quest, aparece em terceiro. As pesquisas que mais erraram são as pesquisas que mais faturaram. Curioso, hein, Canuto? Faturamento declarado, né, das empresas é esse aí. Curioso ou não, né? Curioso ou não. Porque, como o Palocci já disse na delação premiada dele, que o PT pagava a pesquisa do Vox Populi, e acho que foi o Ciro Gomes que falou também, Ciro Gomes falou do Ibope, mas também falou aquela coisa assim, você paga, quem está pagando quer ver um resultado ali, né? Quer ver um resultado. Então, para que eu vou pagar uma pesquisa que não me dá o resultado que eu quero ver? Então, as pesquisas que dão o resultado que os pagadores querem ver, né, lucraram mais com isso. Pode ser coincidência? Pode, mas aí cabe a cada um acreditar se foi coincidência ou não. Pois é, o que significa que as pesquisas que mais faturaram, que mais emitiram nota, que mais venderam serviço, foram aquelas que erraram mais nas avaliações e nas previsões para as eleições. Para o segundo turno, a gente tem que estar como gato escaldado, sabendo que essas pesquisas não farão nada de diferente daquilo que nós vimos no primeiro turno. Apesar de que muitas delas vão começar a mostrar alguma coisa que não dá para tapar. Por exemplo, que o Tarcísio já lidera São Paulo. Isso é óbvio. O Tarcísio só não ganhou o primeiro turno em São Paulo, se os números que vieram das urnas foram verdadeiros, porque a própria pesquisa já demonstrava um número falso em relação a Haddad. A gente tem que entender isso. Tarcísio vai ganhar a eleição em São Paulo, Onyx Lorenzoni vai ganhar a eleição no Rio Grande do Sul, e o presidente Bolsonaro, se Deus quiser, vai ganhar a eleição no Brasil, porque a gente está trabalhando firme para isso. Aqui, ó, o WhatsApp do Todo Poder Emana do Povo, se você ainda não é cadastrado, se cadastre. Caso a gente sofra alguma covardia, a gente não consiga mais entrar no ar, a gente vai poder se comunicar com vocês através desse número, 21 99 851 2357, 21 99 851 2357. Canuto, eu quero agradecer a sua participação, você que esteve aqui comigo fazendo nessa sexta-feira o nosso Jornal da Manhã no Todo Poder Emana do Povo. Agradecer você que nos acompanhou. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus e vamos lá, vamos trabalhar para pegar os votos para o presidente Bolsonaro. Grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Gustavo. Então, cara,